Olá meninas, boa tarde, eu sou Ila, escrevo a página Psi Materna, como vocês já sabem, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre culpa no período gestacional, certo? Muito se fala por aí sobre o sentimento de culpa que acomete algumas mulheres após o nascimento, né? Normalmente pode surgir aí uma culpa por dividir essa nova experiência com o trabalho, com o marido, com as atividades de casa, com ela mesma, com as necessidades dela como mulher. Enfim, fala-se muito da culpa após o nascimento da criança. O que muitas pessoas são desatentas é para o fato de que muitas gestantes passam já por esse sentimento de culpa. Enfim, esse assunto é um assunto que levaria horas se fosse para nós falarmos, mas eu vou tentar conversar com vocês resumidamente, certo? Afinal, cada mulher ela tem uma personalidade diferente e não existe uma fórmula mágica no mundo da maternidade, né? Toda mulher está sujeita a passar por esse tipo de sentimento. Eu costumo falar que na maternidade, cada fase a gente tem um tipo de culpa diferente. Após o nascimento a gente vai ter a culpa ali, às vezes, se queria amamentar somente com leite materno, precisa ir para o leite artificial, não consegue, se o bebê leva uma queda, se é necessário voltar ao trabalho mais cedo do que se esperava, né? Enfim, não vai existir uma forma prática de dizer, olha, faça isso ou faça aquilo que você vai se livrar da culpa. Afinal, cada pessoa tem uma expectativa, cada pessoa tem o seu tempo, cada personalidade reage de uma forma. E com a maternidade não é diferente, né? Se tratando da gestação, da culpa que aparece logo após a gestação, fala-se muito em culpa quando a gravidez é indesejada, certo? Mas existem também aquelas pessoas que sentem culpa mesmo desejando demais essa gravidez, né? No meu caso, por exemplo, eu senti uma demanda de culpa através da cobrança. As pessoas elas passam automaticamente, quando você fala que está grávida, uma lista daquilo que você tem que fazer para ser considerada uma boa mãe. Você não pode beber, você não pode tingir o cabelo, você precisa se alimentar bem. E ainda que venha um médico dizer que algumas dessas coisas podem ser mais flexibilizadas, caso você venha a querer ser flexível, você ainda vai ter que lidar com o olhar meio torto das pessoas olhando para você, dizendo, nossa, você vai realmente fazer dessa forma, quando o tradicional era fazer dessa, né? E então, quando é que essa culpa aparece, gente? Normalmente essa culpa ela vai aparecer quando você passa a se comparar com as outras pessoas. Por exemplo, cobra-se muito que a mulher esteja linda, radiante, feliz da vida quando ela descobre que vai ser mãe. E na prática sabemos que não é bem assim que acontece. Algumas pessoas realmente ficam muito felizes desde o positivo, mas outras levam um tempo maior para se adaptar a essa ideia. Isso é um ponto que pesa. Normalmente é uma das maiores queixas que eu recebo, é a culpa por não estar felicíssima com a gravidez. E não é assim que vai acontecer com todas as pessoas, né? Tem gente que quer aí que você fale da gravidez 24 horas por dia. Tem gente que quer que você suspire ao ver uma roupinha bonitinha, né? Tem gente que quer que você fique nas estrelas, né? Com o fato de ir fazer uma outra ação. E cada mulher vai encarar isso de uma forma única. Não quer dizer que porque você não está nessa empolgação toda, né? Pelo fato de você estar se culpando por isso, que você venha a ser menos mãe ou venha a ser uma mãe ruim para o seu filho. Não, gente, simplesmente é pelo fato de que cada pessoa reage de uma forma diferente, principalmente no que diz respeito à mudança. A gestação na vida da mulher ela é uma mudança desde o momento que você descobre, né? É uma mudança de hábito, é uma mudança de sentimentos, é uma mudança de tudo ali que você vai ter que enfrentar dali pra frente, certo? E à medida que as pessoas cobram isso de você, esse sentimento de culpa, ele vai pesando mais. Algumas pessoas chegam a comentar que esse sentimento de culpa, cada vez que alguém fala alguma coisa, soa como uma espécie de fracasso, de renúncia, soa como algo
que não é legal de se ouvir, sabe? No momento que a gente está tão fragilizada dentro de um script social, se você não atender aquela expectativa, você vai ter que encarar o olhar de reprovação das pessoas, né? E à medida que o tempo vai passando, a tendência é esse sentimento de culpa, se não for tratado, vir a aumentar. Porque, como eu falei, cada fase tratando da maternidade, ela vai ter a sua parcela de culpa. Por exemplo, hoje fala-se muito em parto humanizado e muito se fantasia sobre, eu vou fazer um parto humanizado, e chega lá na frente por um determinado motivo, tu não pode fazer esse parto humanizado. Tu tem aí mais uma culpa para tua caixinha de frustração, certo? E esse tipo de experiência, ela não vai influenciar de forma alguma positivamente, né? Nem enquanto gestante, muito menos após o nascimento. Porque após o nascimento existe um vínculo que se é estabelecido no toque, no carinho, no cuidar. E à medida que eu tô exageradamente culpada com tudo que eu deveria ter feito e ter sentido desde o início da gestação e que não aconteceu, eu vou encarar a maternidade como uma lista de tarefas a serem executadas. Eu tenho que dar banho, eu tenho que alimentar, eu tenho que colocar para dormir. E é uma grande possibilidade de eu passar muito tempo vendo a minha maternidade simplesmente como uma lista de tarefas a ser executada. Então, meninas, essa lista de culpa, né, se tratando da maternidade, sempre vai existir. A gente sempre vai achar que pode melhorar em uma determinada coisa ou que algo não foi feito da forma como queríamos, certo? Mas tenha calma, vai seguindo um dia de cada vez. Porque se a gente for pegar toda a culpa e colocar numa sacolinha, vai ficar muito pesado para carregar nessa fase da vida em que o peso da barriga já é mais do que o suficiente para a gente, não é verdade? Familiares, tenha paciência também, tenha calma para cuidar dessa gestante que está tão fragilizada, que já está tão culpada, né? Não cobre-a, não determine que ela tem que estar feliz ou que ela tem que estar triste. Cada pessoa tem o seu tempo. Como eu falei, para mim não existe nada mais magnífico do que a gravidez durar 9 meses, porque assim ela dá tempo de você se acostumar, se adaptar e se moldar até que esse período do nascimento chegue. E se você está tão culpada a ponto que você não consegue levar isso adiante de uma forma tranquila e saudável, procure ajuda. Porque tão importante como o acompanhamento obstétrico é o acompanhamento psicológico, para que você venha atender todas as suas expectativas como mãe, tá certo? Se você curtiu, curte aqui embaixo, adiciona ao canal Psi Materna aos seus favoritos e eu espero vocês na próxima semana, tá bom? Beijão, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.